Segundo o Censo de Educação Superior, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2023 o Brasil alcançou um marco histórico. Cerca de quase 10 milhões de estudantes estavam matriculados na universidade. Esse é o maior número nos últimos 9 anos. Esses dados refletem um avanço importante no acesso ao ensino superior no Brasil, impulsionado por políticas de inclusão, como o sistema de cotas e programas como o ProUni e o FIES. No entanto, nem sempre foi assim. Durante grande parte da história brasileira, o acesso às universidades era restrito às elites, perpetuando desigualdades sociais e econômicas. Os mecanismos de admissão foram se modificando ao longo do tempo, mas historicamente favoreciam aqueles que tinham melhores condições de estudo, deixando de fora grande parte dos estudantes de escola pública, que muitas vezes nem tentavam ingresso ao ensino superior. Atualmente, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem é a principal forma de ingresso e contempla todas as disciplinas da educação básica. A prova é altamente concorrida e exige uma preparação intensa, o que ainda representa um desafio para muitos jovens da periferia. Mais do que uma etapa acadêmica, entrar na universidade significa alcançar uma profissão e a possibilidade de um futuro melhor, com impacto direto na vida financeira dos estudantes e suas famílias. Este documentário retrata como os projetos educacionais entram na vida dos jovens do bairro Barroso, periferia de Fortaleza, e os estimulam a tentar ingressar na universidade. Os estudantes da escola Professor Aloysio Barros Leal enfrentam desafios para ingressar na universidade, uma realidade comum nas periferias. Diante das dificuldades, a escola desde 2018 criou projetos que oferecem suporte pedagógico, emocional e motivacional. Um dos destaques é a Sala Master, um cursinho preparatório para o vestibular e o Enem, realizado no horário do contraturno noite, com professores voluntários de todas as disciplinas. O projeto Português do Zero oferece atendimento individualizado para aprimorar a escrita dos alunos. Além disso, os aulões motivacionais ao longo do ano e as postagens no Instagram com alunos aprovados incentivam novos estudantes a ingressar na universidade. Um momento especial é o Dia D, jantar motivacional realizado na véspera do Enem. Os estudantes são recebidos em um tapete vermelho com apitos e palavras motivacionais dos professores e da gestão escolar, para aliviar a tensão antes da prova. As falas representam a importância das iniciativas que a escola promove para estimular que os jovens possam concorrer nesses processos seletivos da melhor forma possível. Vamos conhecer essas histórias agora. Bom, culturalmente, as escolas de periferia elas são conhecidas por terem um índice baixo, né, de aprendizado e um índice alto de violência. E com os anos, nós percebemos que os meninos gostavam muito de ficar na escola. Eles não gostavam de assistir às aulas, mas gostavam de ficar na escola. E aí aquilo foi me incomodando, né? O que a gente pode fazer enquanto escola para que esses meninos voltem a sonhar, mas permaneçam na escola o tanto que eles queriam permanecer, mas que estejam ali interagindo, fazendo algo que melhore o aprendizado deles. E aí, numa jornada pedagógica, eu coloquei para os professores que nós deveríamos sim iniciar um ano de forma diferente. E aí eu fui para a lousa e comecei a dizer que tinha tido essa ideia e perguntei quem gostaria de participar. E aí foram me dando os nomes e aí eu fui só colocando na lousa. E qual era a ideia? A gente ter um projeto que trabalhasse o português do zero, e ali fosse entrando a redação, e ter um projeto também onde os professores não dessem aula, mas que resolvessem questões, onde trabalhasse só TDs, né, voltados para as avaliações externas. E aí os professores foram me dando os nomes, e eu fui bem clara, eu disse, por enquanto, é doação mesmo, é a gente pensar em mudar a vida dessa comunidade. Dentro desse espírito de colaboração, de mudança de vida de uma comunidade, os professores aderiram muito rápido, e aí ficou o português do zero, né? E a Sala Master, que nós intitulamos o projeto voltado para as avaliações externas de Sala Master, e o português do zero com os professores de português que também estavam ali para dar uma mão para os meninos, mais uma mãozinha, né, para os meninos em relação à redação. Quando nós
começamos aqui, né, em 2013, né, em 2012 eu entrei como professora, em 2013 já como coordenadora, então eram pouquíssimos alunos mesmo, na média, 2, 3 que entravam, e era na questão do convencimento mesmo, né, não tinha ainda uma proposta definida para levar esses alunos a ter um estímulo maior de ingresso à universidade. Teve, sim, a Sala Master, um dos principais que me ajudou bastante. Eu sempre tive engajado, né, conversando com os professores, e também sempre não foi um projeto em si, que pode até se tornar um projeto, talvez. Uma conversa com o professor, com professores, no caso, muito mais ali íntima, né? Conversando, perguntando, professor, eu quero isso, me ajude, né? Desde o primeiro ano que eles começam a introduzir a gente nas questões vestibulares, eu peguei ainda o projeto piloto da Sala Master, que foi no ano passado. O que é essa Sala Master, né? À noite, os professores organizam aulas, vêm dar aula pra gente, tem todo um horário certinho e tem aulas especiais, específicas das suas áreas. Sabe, a Sala Master foi um grande apoio pra gente. Tinha sorteio de material, toda a vida tinha material que os professores preparavam, xerox, tinha xerox de conteúdo, tinha xerox de exercício. Então, o que não dava pra resolver em sala, você levava pra casa, resolvia em casa, trazia, a gente discutia na outra aula ainda. Então era muito enriquecedor, sabe? A gente tinha também os aulões, quando estava próximo da prova do Enem, a escola começou a fazer os aulões, então a gente tinha aquele espaço onde os professores estavam ali para ajudar a gente com a resolução de questões. E a gente também tinha o projeto de laboratório de redação, que tinha uma professora específica que ficava responsável por corrigir as nossas redações e passar semanalmente 2 redações, se não me engano, por semana, para a gente ir treinando até chegar o momento do Enem. E esse jantar motivacional é justamente para a gente poder acalmar nossos corações e ir tranquilos para a prova e saber que a gente tem ali o apoio da nossa escola. Como eu já citei, o projeto da escola é a Sala Master, que dá apoio aos alunos do ensino médio da escola e a ex-alunos também. Tem aula de segunda a sexta-feira e sempre que possível os ex-alunos que ainda tentam ingressar na universidade podem vir estudar à noite. Sim, lá na escola tem a Sala Master, né, que tem todos os dias, toda noite, aliás, para o aluno que estuda de manhã e de tarde. Também tem os aulões. E tem vários projetos também que a escola faz, tem os posts no Instagram da escola, né, sobre a redação, sobre a gramática, enfim, essas coisas. Tinha muita vontade, inclusive na primeira vez que eu fiz o vestibular, quando saiu a foto de todo mundo, eu fiquei tipo, porque eu não estou aí? Sendo que eu me dediquei, tentei estudar o máximo que podia e eu me senti... Aí eu fiquei desacreditada, só que depois, 6 meses depois, a minha foto estava lá estimulando outras pessoas a acreditar também. Quando eu vi aquelas postagens, meus olhos brilhavam, porque eu sonhava em ter minha foto ali também, né? Pintada com o nome da universidade, do curso. Sempre eu tive esse sonho, né? Então é muito importante. As postagens em si nunca me influenciaram, mas... Nunca me influenciado, mas sim, eu gostaria de estar ali, ter meu reconhecimento por ter passado, ser uma pessoa da periferia. Influenciava muito, você vê que tipo, tinha alguém passando principalmente no mesmo curso que eu, aí você meio que via que era uma coisa que não era impossível por ser uma escola periférica. Às vezes as pessoas pensam que é impossível a gente competir com a particular, mas quando você via aquelas postagens, você pensava, também consegui, então eu também posso conseguir também. Bom, essa ideia de entrar na universidade ela já vem desde meus pais. Eles sempre me influenciaram ali desde pequeno a buscar um conhecimento maior além dos estudos da escola, entendeu? Aí quando eu entrei aqui no ABL, no Aloysio Barros Leal, os professores sempre me incentivaram e me cativaram a buscar justamente algo que eu gostasse. Como eu era muito ligado ao esporte, eu busquei ali a educação física, com a ajuda dos professores. Quando eu era estudante ainda do ensino médio, do ensino fundamental, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer.
Na verdade, eu ainda não tinha uma perspectiva do que eu queria ser, mas a questão da influência, né, dos meus pais quanto à universidade, dos meus amigos, me ajudaram bastante. E hoje eu estou aqui por conta que muitas pessoas ao meu redor me incentivaram, inclusive os professores também, né? Bom, primeiramente foi a escola. O ideal era só terminar o terceiro ano, mas a escola dava uma outra visão do que seria a universidade, a faculdade. O incentivo que a escola dava era grande. Também muito da minha mãe e do meu pai, que eles falavam de como era a situação deles quando estudantes também, quando crianças, e que eles não tinham esse acesso facilmente a uma faculdade. Primeiro que lá na minha casa não tinha tantas pessoas, aliás, não tinha nenhuma pessoa que era formada em faculdade, ninguém me tentou. E eu sempre tive a motivação da minha mãe, da minha avó, do meu tio. Sempre foram muito, assim, próximos, dizendo que eu sempre buscasse estudar mais, porque eles não tiveram essa oportunidade, e que eu investisse no meu futuro. E os professores também, eles sempre buscavam sempre estar ajudando a gente, influenciando. Sim, eu fui a primeira aprovada da universidade, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Então, atualmente, eu sou a primeira universitária da minha família. Eu sou a primeira pessoa da minha família. Minha família por completo em si, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Eu sou o marco, como pode dizer. Na minha família também não tem ninguém que já fez faculdade, que seja formado em ensino superior ou que esteja cursando. Eu sou a primeira e isso para mim é uma grande honra e um grande orgulho para minha mãe também. Eu acho que um pouco da cobrança por ser filho único do sexo masculino da família, um pouco da cobrança e às vezes um pouco de falta de incentivo. Eu acho que foi um dos pontos para eu não ter conseguido. Pronto, eu acho que foi no quesito da responsabilidade, né? Ter chegado assim muito cedo na minha vida. Eu tive que começar a trabalhar, né? Para poder, digamos assim, me sustentar. Minha mãe ajudava, porém eu vi a necessidade de eu começar a trabalhar para ajudar lá em casa, né? A universidade é um sonho, mas para eles, muitas vezes, devido a condições financeiras, devido ao ambiente familiar, etc., isso nunca poderá deixar de ser um sonho. Nós vivemos em um país em que muitos jovens são obrigados a entrar no mercado de trabalho muito cedo para poder subsidiar o sustento de suas famílias. A eles que depende o todo financeiro para manter a família e tudo mais, às vezes, e isso impede qualquer um de poder avançar mais em seus estudos até o mundo acadêmico. São muitos desafios, né? Porque assim, muitos deles não podem estudar porque precisam trabalhar para ajudar em casa, porque geralmente passam por dificuldades financeiras e aí deixam o estudo de lado. Então, esses projetos, eles trazem o aluno mais para perto da gente, mais para perto da escola, para levá-los à universidade. Então, desafios são muitos, né? O trabalho, falta de incentivo da própria família, dentre outras coisas. No meu caso, eu tive dificuldades. Eu tive dificuldades porque ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, ou eu trabalhava para poder ter um dinheiro para voltar dentro de casa, ou eu parava tudo e estudava o tempo inteiro. O principal desafio, porque você está entre sobreviver, né? Está entre sobreviver, trabalhar, colocar comida dentro de casa e garantir o seu futuro estudando. Por mais que, né, essa busca ela seja necessária, ela seja importante, ela não dá resultado imediato do ponto de vista socioeconômico. Então, é isso que nós temos mais dificuldade, porque os alunos precisam trabalhar, eles precisam, né, quando eles começam a trabalhar, muitas vezes eles
eles veem a necessidade de se manter no mercado de trabalho, e isso dificulta muito. O negócio de trabalho, você tem uma pressão para você trabalhar, e às vezes o estudo acaba sendo deixado de lado porque vê o trabalho como um caminho mais rápido para você ter um rendimento financeiro, não os estudos. Então acaba tendo essa pressão familiar para você ir logo trabalhar, e acaba que isso impede do aluno estudar. Eu acho que o principal é porque os meninos têm uma realidade muito difícil, e muitos deles, e eu vou dizendo isso apesar de que mudou muito, mas muitos deles enxergam o ensino superior como algo distante, né? E a dinâmica da vida deles, a precariedade, a necessidade de trabalhar, fazem com que eles enxerguem o ensino superior como algo que não seja para eles. Mas como eu falei, né, isso mudou muito. Hoje em dia a gente vê que os meninos realmente, quando chegam no terceiro ano, pensam nas universidades. Todas as pessoas que fazem, né, o Aloysio Barros Leal, que participaram dos projetos, e a nossa vontade, eu atribuo a nossa vontade, né, é o que eu venho falando desde o início, de acreditar nos alunos, de colocar neles, plantar neles, né, a sementinha do bem, do que é possível. É possível sim a gente sair, a gente tinha um lema, né, que era assim, aluno da escola pública na universidade pública, né, e a gente tinha uma hashtag que era escola pública de qualidade, que eu acredito que isso se estende até hoje. Mas eu atribuo o sucesso à vontade de fazer com que o aluno da periferia sonhe e que principalmente ele realize o seu sonho, né? Quero aproveitar para agradecer a todos que acreditaram nos projetos, que participaram, que se doaram, e principalmente aos nossos alunos, né? Que acreditaram que era possível, porque nós estávamos lá todos os dias dizendo que era possível, e foi possível para muita gente e ainda será para muitos outros estudantes. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente... No momento da aprovação, acho que saiu um fardo, assim, porque foi tanto investimento de tantas pessoas aqui da escola, principalmente da escola, a gente está recebendo esse aparato, sabe? Tudo que eu fui, tudo que eu sou é graças aos professores daqui. Eu tenho muito que agradecer o Damils, que hoje é coordenador, que é uma inspiração para mim, que ele é professor de história. Desde o primeiro ano, quando eu vi ele, assim, eu quero ser esse cara um dia, sabe? E a Socorro, não tenho o que falar, desde que a gestão dela chegou na escola, tudo mudou, tudo se transformou. O Miguel também, maravilhoso, a Mirla, sabe? Esses professores sempre bateram junto com a gente, incentivaram, colocaram a gente pra cima, mostrando que a gente podia, que a gente pode, a gente da escola pública pode sim, a gente deve, na verdade, ocupar as universidades públicas, porque o público é nosso. Entre 2018 e 2023, a Escola Professor Aloysio Barros Leal alcançou 82 aprovações em universidades públicas e privadas pelo ProUni, evidenciando o impacto de políticas públicas e iniciativas locais na vida de jovens de comunidades periféricas. Apesar disso, os desafios persistem e muitos estudantes ainda enfrentam barreiras para ingressar no ensino superior. Apesar dessas aprovações em universidades que impactam positivamente o ambiente escolar, o acesso à universidade ainda é uma conquista para poucos. No entanto, iniciativas como essa começam a transformar a dinâmica escolar, promovendo uma cultura de estudo, fortalecendo a motivação dos alunos e reafirmando a educação como o verdadeiro caminho para a transformação social. Nesse cenário, a sociologia desempenha um papel essencial para estimular a reflexão crítica sobre desigualdade de direitos, fortalecendo o protagonismo estudantil na busca pela justiça social. É crucial que governos ampliem políticas de inclusão, garantindo aos mais jovens a oportunidade de transformar suas realidades por meio da educação superior.